Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje é sobre o juízo, e o juízo está na palavra de Deus. É a maneira de Deus declarar para todo o universo porque alguns serão salvos, vida eterna, e outros serão perdidos e vão morrer e não vão existir mais. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 6, no quinto selo, temos uma declaração interessante. Ela diz assim: Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas? Os mártires aqui apresentados estão clamando a Deus pelo juízo. O que é o juízo? É a maneira que Deus esclarece para todos, porque alguns vão ter vida eterna e outros vão deixar de existir eternamente. É muito sério isso. Deus esclarece isso através do juízo. É a resposta de Deus para os mártires, os obedientes. Mas no decorrer do estudo de hoje, nós vamos relembrar que essa também é uma resposta para os desobedientes e para os anjos. O juízo. Antes, vamos relembrar quem somos. Somos pecadores desde o nascimento. Salmo 51 diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O que merecem os pecadores? Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte. Preciso praticar algo então para ser condenado à morte? Não. Sou pecador desde o nascimento. Além de um ato contrário à lei de Deus, o pecado é uma condição e pecadores devem morrer. Então, o juízo não faz parte do plano de condenação, porque eu já estou condenado à morte desde o nascimento. O juízo faz parte do plano de salvação. Deus então toma a iniciativa para salvar. Êxodo 25 diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Através do santuário, Deus vai mostrar para todo o universo como ele salva pessoas condenadas à morte. O plano de salvação acontece em três momentos. Representado no pátio, nós temos ali o sacrifício do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ali ele paga o preço do pecado. Como se paga o preço do pecado? Através da morte. Quando isso aconteceu? No ano 31. Hebreus 9, 26 diz que esse sacrifício foi uma vez por todas. Então, primeiro aspecto do plano de salvação se cumpriu. Jesus pagou. Segundo aspecto do plano de salvação acontecia no santo, era a intercessão. O advogado entra em atuação para perdoar. Então, quando eu oro a Deus em nome de Jesus, através dos méritos de Jesus, Deus me perdoa. E nos livros do céu é registrado lá, ó, perdoado, mas os registros ali permanecem. Isso aconteceu do ano 31 até o ano de 1844. Hebreus 7, 25 diz que Jesus vive sempre para interceder. E temos o terceiro momento do plano de salvação. Está relacionado agora com o verbo apagar. É Deus que apaga o nosso pecado, mas ele acontece num momento diferente do perdoar. Isso está representado pela ação do sumo sacerdote no Santíssimo, no dia da expiação, no dia do juízo. João 5, 22 e 27 diz que Jesus é o nosso juiz. Então, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus iniciou no céu um plano de apagar os pecados, o juízo. Quando que eu, Jean, tenho os benefícios do juízo? Hebreus 9, 27. Morrendo uma só vez, depois o juízo. Em 1844, ele começou o juízo por aqueles que já morreram em Cristo. E quando isso vai acontecer para mim? Quando eu também parar de praticar obras. Agora não muda mais de lado? Descansou? Então vamos analisar a vida do Jean.
Para condená-lo? Não, para salvá-lo. Mudar a expectativa de morte para a expectativa de vida. Todos nós passaremos por um julgamento. 2 Coríntios. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eclesiastes 12. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O juízo também tem 3 etapas. O plano de salvação tem 3 etapas? Sim. Pagar, perdoar e apagar. O juízo também tem 3 etapas. Investigar, comprovar e executar. Para lembrarmos de investigação, vamos pegar 3 exemplos. O pecado de Adão e Eva aconteceu. Deus desce ao jardim e faz uma investigação. Depois da investigação, ele dá a recompensa. Percebeu? Torre de Babel. Aconteceu ali, o povo se junta para fazer uma grande torre. Não está acreditando que Deus não destruirá mais a terra com água. Deus desce, vê a situação, faz uma investigação e depois dá a recompensa. Ele cria vários idiomas. Sodoma e Gomorra. Há ali muito pecado. Deus desce, vai até Abraão, depois vai até Ló. Há até uma intercessão de Abraão a favor de Sodoma e Gomorra. E ele diz que nem 10 ele encontra na cidade. A cidade será destruída. Então, antes de Deus dar a recompensa a Sodoma e Gomorra, ele fez uma investigação. O mesmo acontece para a nossa situação. Antes de Deus dar a recompensa na volta de Jesus, ele faz uma investigação. Quando será o juízo de investigação? Então, antes de relembrarmos quando, Daniel 7:25 diz que os desobedientes, a igreja cristã, está fazendo algo contrário à vontade de Deus. Nós já vimos isso nessa semana. Eles mudaram os tempos, que era aquela capacidade de pôr alguém no poder ou não, e mudaram a lei. Tiraram o segundo mandamento, mudaram o quarto e dividiram o 10º em 2. Como Deus responde aos desobedientes? O verso seguinte, 7:26 de Daniel, diz que Deus instaura um tribunal. Daniel 8, verso 13, os anjos veem a situação, coisas terríveis acontecendo para com a palavra de Deus e a lei de Deus, e eles falam até quando? Eles perguntam. Qual é a resposta? Deus diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Será feito justiça ao santuário, porque estão fazendo injustiça para com o santuário. Como Deus responde aos anjos? Através da purificação, o tribunal, o juízo. E Daniel 6, verso 10, nós iniciamos lendo esse verso, né? Os obedientes, os mártires, estão perguntando, Senhor, até quando não julgas, não vingas? Como Deus responde, Apocalipse 14, verso 7. Chegou a hora. Lembra? Chegou a hora. Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Os mártires estavam clamando lá no quinto selo, chegou a hora. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse chegou a hora aconteceu em 22 de outubro de 1844. O juízo, então, já está acontecendo. A favor de quem? Dos que morreram em Cristo. Os registros feitos no céu estão baseados na obediência ou rejeição da lei de Deus. Olha o que diz Tiago 2,12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Mas nós podemos incluir aí também outro verso. Atos, você pode conferir aí na sua Bíblia. Atos 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam.
Então, Deus julga o conhecimento que nós temos. Ao final desse juízo, os fiéis terão a recompensa. Isso está baseado na Bíblia? Sim. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Está baseado também no Apocalipse? Também, na Bíblia. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A retribuição. Salvos vão para o milênio, estão no céu, e eles têm possibilidade agora de examinar os registros do céu e verificar que realmente Deus foi justo. Pessoas não foram salvas porque recusaram a salvação. 1 Coríntios 6,3. Bíblia. Não sabeis que é a vez de julgar os próprios anjos? Então, durante 1000 anos, os salvos entenderão mais sobre o amor de Deus. Todas as oportunidades que as pessoas tiveram para escolher seu caminho serão verificadas. Ali ainda em 1 Coríntios 6, no verso 2 diz: Ora, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Percebe? Julgam o mundo, julgam os anjos, porque muitos anjos vão deixar de existir. Está tudo sendo esclarecido durante o milênio. E depois vem o juízo de execução, o final dos 1000 anos. Os ímpios que morreram por ocasião da volta de Jesus serão ressuscitados para a condenação eterna. O mal será destruído para sempre. Apocalipse 20, de 11 a 15 diz: Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Percebeu? Eles foram ressuscitados. E então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. O juízo de Deus, o veredito final, não é baseado na opinião de Deus. Ou Deus gosta de alguns e outros não. É baseado nas atitudes. Você é cristão, então vai viver como cristão. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. O além ali pode ser traduzido como sepultura. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, sepultura, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Como eu posso ter o meu nome escrito no livro da vida e ali permanecer, né? João 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, como eu tenho expectativa de vida eterna? Creia em Deus e em Jesus que foi enviado por Deus na sua palavra. Deus então cumpre a sua promessa. Qual é a promessa? A promessa de novos céus e nova terra. Ela será cumprida. Hoje Deus nos pede para sermos fiéis à sua palavra. Você é fiel? Está se preparando para encontrar-se com o Senhor? Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa, nos guarde, nos livre do mal e ajude-nos a sermos obedientes ao conhecimento que temos e compartilhar com outras pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.